Olá, meus queridos do sexto ano. Boa tarde para vocês. E aí, como vocês estão? Vamos lá, sem perca de tempo, né? Vamos dar início aqui a mais uma aula de português nessa quinta-feira, nossa última aula da semana, né? Então, vamos lá. A gente vai iniciar com as correções das páginas de ontem, tá bom? Sobre sílaba tônica, beleza? E na sequência sobre a capa de DVD, né? A gente vai fazer a correção de todas essas páginas. Peguem aí o livro de vocês para que vocês possam acompanhar, tá certo? Iniciando aí da página 80, beleza? 80, letra A, que pede para preencher o quadro aí, né? Fazendo a separação silábica e a sílaba pronunciada com mais intensidade. Então, vamos lá. Tereza, né? Tereza. A sílaba pronunciada com mais intensidade, ó. Tereza. Então, é o re, o RE, certo? Também, se divide também, também, certo? Então, a sílaba mais forte é o bem, coloquem aí. Questão, questão. Então, é o tão. Igreja, igreja. Então, qual é a sílaba pronunciada com mais intensidade? O gre, ó. Igreja. Precisou, precisou. Então, é que sílaba? Usou, né? Lugar, lugar. Então, é o gar, a sílaba que você pronuncia com mais intensidade. É como se eu estivesse gritando aqui para vocês, né? Nesse início de aula. Certo? Aí, a letra B, vocês marcariam a alternativa B aí, né? A do meio, a segunda alternativa. A primeira questão da página 81, a letra A. Qual é a sílaba tônica das palavras em destaque nesse trecho? Sílaba tônica pronunciada com mais intensidade. Adorava. Então, é o Rá. Cajus. É o Jus. E única. É o U, né? U. Então, Rá, Jus e U, certo? A letra B ficaria CBA, CBA. Aí a página 82, nós temos aí a manchete, né? Uma manchete. As palavras em destaque são constituídas por quantas sílabas? Apenas uma sílaba, né? O dia e o mês. Qual dessas palavras é pronunciada com mais intensidade? Dia ou mês? O mês. Qual é a classe gramatical dessas duas palavras? Como é que elas se classificam gramaticalmente? O de é uma preposição, né? Que vocês ainda estarão estudando esse conteúdo, né? E o mês é um substantivo, certo? Aí agora a página 83. A primeira questão, letra A. A letra A é pessoal, tá bom? A letra B, de acordo com a sinopse, quem é o confidente de Zezé? Seu confidente é um pé de laranja-lima, que ele chama de chururuca, certo? Letra C. Por que você acha que o menino escolheu esse confidente? Essa aí é pessoal, né? Por que você acha que ele escolheu um pé de laranja-lima, certo? A letra D tem um quadrinho aí, né, para fazer a separação silábica, separação tônica e a classificação, se é oxítono, paroxítono ou proparoxítono. Vamos lá. Inteligente. Então, já fiz a separação silábica. Aí, a sílaba tônica é gen, que é aquela que eu pronuncio com mais intensidade. E ela se classifica como uma paroxítona. Sensível. Então, é o si, né? E é uma paroxítona. Zezé. Então, é o zé acentuado. E é uma oxítona, certo? É o primeiro aí, ó. É a primeira sílaba, né? Ele. Então, é o E, né? Separa o E, li, certo? É uma paroxítona. E fantasia. Então, o ZI, o SI, certo? E é uma paroxítona. Letra E. No título do livro, há 4 monossílabos. Classifique-os em tônicos ou átonos. O O é um átono. O meu, tônico. Pé, tônico, e o de átono, certo? Aí agora, sublinhe os demais monossílabos apresentados nessa sinopse. Aí vocês iriam registrar tudo, né? Grifar, sublinhar. Então, iniciando aí o de, seis, i, de, que, não, na, sai, mil.
e, se, de, em, que, seu, é, o, pé, de, certo? São esses. Aí a segunda questão, pede para classificar aí, né? As palavras destacadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Não se fabrica mais o famoso fusquinha. Fabrica! Então é um paroxítona, né? Uma paroxítona, o bri. Aquela fábrica utiliza material reciclável. Então, fábrica. A sílaba tônica está no início da palavra, né? Então é uma proparoxítona. Oxítona no final da palavra, paroxítona no meio e proparoxítona no início. Lastima-se. Então, é uma paroxítona. Lastima-se. Então, é o ti, ó, no meio, né? Foi uma lástima. Então, lástima no início, né? Então, é uma proparoxítona. A terceira. De que forma podemos distinguir o significado dos pares de palavras da atividade anterior? Podemos distingui-las por meio da acentuação gráfica, para vocês verem como a acentuação é tão importante, né? Como muda, ó. Fabrica, aí se botar o acento, fábrica, lastima-se e lástima, certo? Então, o acento faz muita diferença. A quarta questão, letra A. Qual é a sílaba tônica da palavra recorde? A sílaba cor, né? Recorde. Se tivesse o acento no E, recorde. Então seria o ré, mas aí no caso é cor, né? Essa palavra é classificada como o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Classifique os monossílabos destacados nos provérbios abaixo. Se a carapuça servir, use-a. Os dois são átonos, né? Monossílabos átonos. Quem vê cara não vê coração. Monossílabos tônicos, né? Acentuados, ó. Perdido por 1, perdido por 100. 1 e 100 são tônicos e por é átono. Saco vazio não para em pé. Pronto, saco vazio não para em pé. O em é átono e pé é tônico, certo? Beleza? Pronto, pessoal. Então, as questões sobre sílaba tônica, né? Já concluímos. Agora, vamos para a capa de DVD, né? Página 88, primeira questão. Vocês marcariam uma animação. Qual é o tema desse filme? O tema é romance. A capa de DVD é composta por linguagem mista, né? Ou seja, apresenta linguagem verbal e não verbal. Qual linguagem predomina nessa capa? É a verbal ou a não verbal? A não verbal. Aí pede para justificar, né? Pois a imagem compõe grande parte da capa. A quarta questão. Observe as imagens apresentadas na capa do DVD. Quem são os personagens principais desse filme? O casal de noivos, né? Que aparece ao centro. Quais são as cores que predominam nessa capa? Por que essas cores foram utilizadas? Então, são cores escuras, né? Preta, azul escuro e cinza. Foram usados para representar uma situação obscura, assustadora, né? Letra C. Os personagens estão sobre um arco de espinhos. O que esse arco está representando nessa imagem? Provavelmente está representando o altar de uma cerimônia de casamento. Letra D. No plano de fundo da capa aparece a lua cheia. O que essa imagem representa em filmes como esse? A lua auxilia na representação do sombrio, do obscuro. A quinta questão. Agora, reveja os demais elementos que compõem a capa e responda as questões a seguir. Qual é o título do filme? A Noiva Cadáver. Quem é o diretor desse filme? Tim Burton. Letra C. Quem são os atores que dublaram as vozes dos personagens que apareceram na capa? John Depp e Helena Bonham Carter. Letra D. Na capa, além do título e dos nomes dos atores que dublam os personagens, aparece uma frase do jornal O Dia. Que frase é essa? Delicado, divertido e emocionante. Com que função essa frase foi inserida na capa? Para instigar o leitor a assistir ao filme. Sexta questão. Aí nós temos outras capas de DVDs, né? Ó, Matilda, um Halloween eletrizante e o Menino no Espelho. Qual desses filmes pertence ao mesmo gênero do filme A Noiva Cadáver?
esse aí, né? Um Halloween eletrizante, né? Frankenweenie. Pois também é uma animação. A letra B. Além de serem do mesmo gênero, há outras semelhanças entre eles? Quais são elas? Os traços dos personagens, né? As cores. Além de terem sido dirigidos pela mesma pessoa, né? O diretor Tim Burton. A 7. Nós temos aí, né? A quarta capa do DVD, A Noiva Cadáver, certo? Identifique a sinopse da quarta capa acima e contorne-a. Então, é todo esse trechinho aqui lá do início, né, da capa, ó. Noiva Cadáver. É a partezinha que tem explicando, né? Tipo um resumo. Aí a letra B e a letra C. Pessoal, certo? E aí nós vamos seguindo para a página 91, né? Vocês fizeram uma leitura. Aí agora a página 92. A primeira questão é pessoal. A segunda, para que serve o medo? É um texto expositivo. Qual é o objetivo desse gênero? Apresentar informações sobre determinado assunto. Quem é o público-alvo desse texto? Qualquer pessoa interessada no tema medo, né? Qualquer pessoa que goste. Qual é a conclusão apresentada no texto sobre a importância desse sentimento para os seres humanos? O texto explica que o medo é um sentimento importante, tanto para a sobrevivência das pessoas, quanto para a evolução da humanidade, certo? Desculpem aí o intruso passando para lá e para cá, viu? Terceira questão. Qual é a relação desse texto com o conto de suspense Teresa Bicuda e a capa do DVD A Noiva Cadáver, lidos nesse capítulo? Eles se relacionam por meio do tema que abordam, né? O medo. Ambos trabalham com a mesma temática. A quarta questão, certo? No conto Teresa Bicuda, o personagem João Fonseca passou 3 dias de cama por ter ido até o local onde a mulher fora enterrada. Como o medo poderia evitar que esse personagem se machucasse? Por exemplo, se ele tivesse medo, teria evitado ir ao lugar que, de acordo com que quem contou a história, era perigoso, certo? Se ele tivesse medo, ele não iria lá, né? A quinta questão, a sequência fica BCA, certo? BCA. E aí nós vamos para a página que pega a revisão, né? Na página 93. Meu amor, página 93. As palavras, viu? Eu vou dizendo só as palavrinhas e vocês vão completando aí na ordem, certo? Começando do primeiro quadro. Crenças, costumes, divertir, tempo, espaço e observador, certo? Aí o próximo quadro, de vermelho. Linguagem mista, título do filme, nome, atores protagonistas, imagem. Quadrinho do ladinho, no pequenininho. Sobre a sílaba tônica. Então, é sílaba tônica, sílabas átonas. Quadrinho do lado, monossílabos, tônicos e átonos. E o último quadrinho, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Beleza? E assim a gente finaliza a nossa correção. E aí, partindo para frente, nós temos mais atividades, né? Nós temos aí 7 questões. Essas 7 questões, pessoal, eu vou estar solicitando para vocês fazerem a resolução dela próxima semana, certo? Eu vou passar ela em forma de uma atividade complementar valendo 1. Mas eu só irei explicar como vocês deverão fazer na próxima semana, beleza? Então, agora a gente vai estar adentrando no nosso módulo 4. Certo? Que vai contemplar 3 capítulos novamente, né? O 10, o 11 e o 12, para a gente finalizar o nosso livrinho, certo? Então, assim, de abertura aí, nós temos um menino observando, né? Com uma lupa, uma plantinha aí, certo? Então, o tema é Eureka! Eureka! O conhecimento humano passa por muitas transformações ao longo dos anos. Incríveis descobertas são feitas a todo momento. Como os cientistas conseguem isso? Como eles mostram ao mundo o que descobriram? Que tal encontrar as respostas para essas perguntas nesse capítulo? Então, a gente vai trabalhar com isso, certo? Então, pessoal, por conta dessa temática, né, que são descobertas, certo? Pesquisas, a gente vai estar trabalhando de início o gênero textual texto de divulgação científica, que são textos assim relacionados a essa temática, né? Descobertas, novos conhecimentos, certo? Então, esse será o gênero textual. Então, eu vou estar colocando aqui abaixo desse vídeo o conceitozinho desse gênero textual. Vocês estarão copiando no caderno de vocês, tá bom? E já estarão partindo para a
leitura do nosso primeiro texto de divulgação científica, tá bom? Que se inicia na página 12 e vai até a página 14. Então, vocês estarão fazendo a leitura 1, certo? Texto de divulgação científica e fazendo a resolução das questões, que vai da página 14, 15 e 16, tá bom? São 8 questõezinhas. Então, primeiro, vocês estarão fazendo a correção. Segundo, estarão copiando no caderno o conceito desse gênero textual que eu vou colocar aqui abaixo. E depois a leitura da página 12 e já com a resolução que vai até a página 16, tá bom? E não esquecendo de me enviar a foto, beleza? E qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando. Então, beijo grande e até a nossa próxima aula.